Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre o pH de soluções salinas, também conhecido como reações de hidrólise. É importante a gente observar que a dissolução de determinados sais em água pode resultar numa solução ácida ou básica e até mesmo soluções neutras. Isso vai depender da natureza deste sal. Lembrando que o sal normalmente é obtido a partir da reação de um ácido com uma base. A natureza desse ácido e dessa base que dão origem a esse sal é o que justamente vai dar a característica deste sal ser mais ácido ou mais básico quando estiver dissolvido em solução. Isso acontece porque o cátion ou o ânion, em alguns casos ambos, reagem com a molécula de água produzindo íons H+, ou íons OH- em solução. Essa reação é conhecida como reação de hidrólise. Vamos tomar, por exemplo, a hidrólise de um ânion. Imagine que eu tenho um ânion A-, ele vai sofrer hidrólise então com molécula de água. O ânion é uma base de Bronson, então uma aceptora de prótons, vai formar a espécie Ha mais OH-, né? Por gerar OH-, o pH da solução se eleva, né? E nós temos aqui justamente um pH básico. Considerando agora um cátion, que vai sofrer hidrólise, o cátion aqui vai ser um doador de próton, nós teremos a base e a formação de H3O+, que é uma espécie ácida, então o pH da solução ficará mais ácido. Tá? Então veja que em ambos os casos nós temos a interação dessas espécies, seja do ânion, ou seja do cátion, com a água, né? Isso aqui são as reações que nós chamamos de hidrólise. Tá? Importante a gente ressaltar que a reação de hidrólise nada mais é do que uma reação ácido-base de Brontë de Lowry. O que significa que o cálculo de pH dessas soluções salinas é feita exatamente da mesma forma como nós mostramos no vídeo de pH de ácidos e bases fracos. Conhecendo a natureza do sal, a gente consegue prever qual vai ser o pH da solução. Por isso que nós temos algumas classificações em relação aos sais, como sendo um sal neutro, sal ácido ou um sal básico. Um sal neutro é todo aquele sal que é derivado, né, da reação de neutralização entre ácidos e bases fortes, ou seja, ele tem tanto o cátion quanto o ânion derivado de um ácido e uma base forte. Um exemplo de sal neutro é o cloreto de sódio. Por quê? O cloreto de sódio vem da base hidróxido de sódio, que é uma base forte, e vem do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Logo, o cloreto de sódio, ele dissocia na presença de água, formando Na+ e Cl-. Nem o cátion nem o ânion, nesse caso, sofrem hidrólise, e aí o pH da solução salina é igual a 7, e nós classificamos esse sal como sendo um sal neutro. É importante você retomar o conhecimento de ácido forte e base forte, quais são esses ácidos, justamente para poder avaliar a natureza desses sais, né, e prever o pH dessas soluções. Um sal ácido é um sal que tem o cátion de uma base fraca e um ânion de um ácido forte. Um exemplo, neste caso, é o cloreto de amônio. O cloreto de amônio, ele vem da base amônia, que é fraca, e vem de um ácido forte, que é o HCl. Neste caso, o cloreto de amônio, na presença de água,
ele dissocia completamente, só que o cátion, por ser derivado de uma base fraca, sofre hidrólise. Nessa hidrólise, há a formação de H3O+, e amônia. Como ele libera H3O+, a partir dessa reação de hidrólise, nós classificamos ele como um sal ácido. E o pH aqui vai ser menor do que 7. E por fim, o sal básico. O sal básico ele tem um cátion de uma base forte e o ânion de um ácido fraco. Um exemplo é o acetato de sódio. O acetato de sódio ele vem da base NaOH, que é forte, e do ácido acético, que é um ácido fraco. Aqui, o acetato de sódio, na presença de água, vai liberar Na+, íons acetato. O acetato, por ser proveniente de um ácido fraco, vai sofrer hidrólise, formando ácido acético e OH-. Com isso, o pH da solução vai ser básico e, portanto, maior que 7. Então, conhecer a origem desses sais, a partir de qual ácido e base eles são formados, permite prever o pH dessas soluções. Vamos agora calcular o pH de uma solução salina. Olha o exemplo. Determinar o valor de pH de uma solução de cianeto de sódio de concentração 0,1 mol por litro. A constante do ácido cianídrico é 7,2 vezes 10 a menos 10. Vejam que o exercício fornece a constante do ácido e nós estamos aqui com uma solução salina. Então isso é muito importante de prestar atenção. A maioria dos erros cometidos é justamente usar essa constante para resolver o problema. O cianeto se comporta como uma base, então nós precisamos calcular aqui o Kb da reação do cianeto. Para isso, nós precisamos do valor do Ka do ácido correspondente a essa base conjugada. Vamos calcular então. Primeira coisa, nós vamos escrever as equações. Então, cianeto de sódio forma sódio e cianeto. Ele dissocia completamente. Posteriormente, nós temos que o cianeto sofre hidrólise, vai formar HCN mais OH-. Temos também a autoionização da água. Bom, depois nós vamos escrever as expressões de equilíbrio. Cianeto se comporta como uma base, nós temos Kb é igual a HCN vezes OH- dividido pela concentração de CN-. E nós temos aqui a água. Kw é igual a concentração de OH- vezes a concentração de H+. Uma única etapa diferente é que nós já podemos determinar aqui o valor de Kb. Lembrando que Ka vezes Kb é igual a Kw, é importante determinarmos o valor de Kb para na hora de fazer as substituições a gente já conhecer, Kw dividido por Ka, Kw 1 vezes 10 a menos 14 e o Ka 7,2 vezes 10 a menos 10. Isso vai dar um Kb de 1,4 vezes 10 a menos 5. Então, essa será a constante que nós vamos utilizar na hora de efetuar os cálculos. Posteriormente, fazemos o balanço de carga. Nesse caso, nós temos cargas positivas, sódio, o H+, cargas negativas,
cianeto mais o OH-. Aqui nós já podemos fazer uma primeira aproximação, né? As aproximações que foram feitas, nós observamos que a solução de cianeto é uma solução básica, ou seja, a concentração de OH- nessa solução vai ser muito maior que a concentração de H+ proveniente da água. Então, a primeira aproximação, concentração de OH- vai ser muito maior que a concentração de H+. Nisso, o balanço de carga ele pode ser simplificado, porque a concentração de H+ basicamente será nula. Então, nós temos aqui que o sódio vai ser igual à concentração de cianeto mais a concentração de OH-. Fazemos então o balanço de massa. Então, o balanço de massa, nós temos que a concentração do sódio é igual à concentração do sal, que é 0,1 molar. E nós temos que a concentração de HCN mais CN- é igual à concentração do sal, que também é igual a 0,1. Com isso, nós vamos ter o sistema de equação. Kb é igual a HCN vezes OH- dividido por CN-. CN- mais OH- é igual à concentração de sódio, que é igual a 0,1. Por fim, HCN mais CN- é igual a 0,1 molar. Então, nós temos esse sistema de equação para ser resolvido. 1, 2 e 3. Veja que, diferentemente dos balanços de carga que a gente vê para os ácidos fracos, aqui ele é um pouquinho mais complexo, tá? O que nós podemos observar é que a equação 2 e 3 elas são iguais, ó. Ambas correspondem a 0,1. Então, eu vou simplificar combinando a equação 2 e 3. Então, nós temos aqui, ó, que CN- mais OH- é igual, ó, elas são iguais, vai ser igual a HCN mais CN-. Veja que aqui nós temos o termo CN- e CN- de ambos os lados da equação, isso se anula e a gente descobre que OH- é igual à concentração de HCN. Então, para essa solução, a concentração de OH- será igual à concentração de HCN. Seria a nossa quarta equação. Continuando, nós vamos agora, para calcular o pH, substituir o HCN na equação e a concentração de CN- também nesta equação. Então, ó, Kb é igual a HCN vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de CN-. Substituindo HCN, lembra que a gente viu que corresponde a OH-.
Isso também é OH-. Dividido por. Se nós voltarmos aqui no balanço, quem é o CN-? CN- pode ser obtido tanto desta equação 3 quanto da equação 2. Tá? Pegando da equação 2, para achar CN-, basta isolar. CN- seria igual a 0,1 menos a concentração de OH-. Substituímos isso aqui na equação 1. Então, aqui seria 0,1 menos a concentração de OH-, que seria igual ao valor de Kb, que a gente determinou como sendo 1,4 vezes 10 a menos 5. Isso leva à seguinte expressão: OH- ao quadrado dividido por 0,1 menos OH-. Será igual a 1,4 vezes 10 a menos 5. Se nós continuarmos com essa equação, cairá numa equação quadrática. No entanto, a gente pode avaliar se é possível fazer a simplificação. Lembra, que uma segunda aproximação convém dividir a concentração, nesse caso do sal, que é uma base, dividido pela constante dessa base. E ver se isso é maior ou igual a 1000. A concentração do sal é 0,1, a constante é 1,4 vezes 10 a menos 5. Esse valor dá em torno de 7.000, ou seja, é maior que 100. Logo, é possível fazer uma segunda aproximação. Que aproximação é essa? Essa aproximação diz que 0,1 é muito maior que a concentração de OH- presente na solução. Tá? Que é o mesmo que dizer que a concentração de CN-. Com isso, nós simplificamos o denominador dessa expressão. E ela passa a ser escrita da seguinte forma: OH- ao quadrado dividido por 0,1 é igual a 1,4 vezes 10 a menos 5. OH- é igual a raiz quadrada de 1,4 vezes 10 a menos 5 vezes 0,1. Vejam que aqui é a constante básica do sal e aqui é a concentração analítica dele. Logo, a concentração de OH- é igual a 1,18 vezes 10 a menos 3 mol por litro menos 1. Com isso, o pOH da solução é igual a 2,93 e o pH vai ser igual a 11,1. Lembrando que a gente precisa avaliar as aproximações, então a primeira aproximação de que OH- é muito maior que H+, a gente sabe que OH- é 1, 18 vezes 10 a menos 3. Para saber se ele é muito maior que H+, nós temos que calcular H+. H+ é Kw dividido por OH-. Se fizermos esse cálculo, a gente vai ver que H+ é 8,45 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Ou seja, a primeira aproximação é verdadeira. A segunda aproximação é de que 0,1 é muito maior que a concentração de OH-. Se nós observarmos, OH- é 1,18 vezes 10 a menos 3. Então, essa aproximação também é verdadeira.
Um último detalhe que eu chamo a atenção é a similaridade dessa expressão. Olha só, OH- é igual a raiz quadrada de Kb vezes a concentração do sal. Tá? Esse Kb foi calculado, essa é a concentração do sal que se comporta como uma base. Ou seja, se nós observarmos, essa expressão é exatamente a mesma utilizada no cálculo de bases fracas, que é Kb vezes a concentração analítica da base. Se fosse para um sal ácido, né, em que o cátion sofresse a hidrólise, nós determinaríamos a concentração de H+, que seria o Ka vezes a concentração do sal. Então vejam que a resolução é semelhante, né? Basicamente a mesma resolução, porque é uma reação ácido-base de Bronsted-Lowell. Bom, esse foi o conteúdo da videoaula de hoje. Até mais!